Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos ver se a gente consegue. O número, irmã. 302. Tudo ao Cristo a ti entrego, tudo sim te darei. Resoluto mais o Cristo, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. E por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo ao Cristo a ti entrego, corpo e alma eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo ao Cristo a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.
Aquilo que Deus começou irá crescer, você o seu cuidado, e tanto me amou, merece de mim a entrega do meu melhor, soberanamente de Cristo Jesus, fui feito pra ver como filho do Rei, soberanamente de Jesus, pra sempre serei, inteiramente fiel, eu quero ser. Sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. E tanto me amou, merece de mim a entrega do meu melhor, soberanamente de Cristo Jesus. Fui feito pra ver como filho do Rei, soberanamente ligado a Jesus, pra sempre serei, inteiramente fiel, inteiramente fiel, eu quero Amém? Que essa seja a nossa vontade e o desejo do nosso coração. Vamos orar? Pai querido, nós a cada dia, Senhor, sentimos mais a falta desse lugar, Senhor, que é muito além do que é comum. Queremos, Senhor, ter a cada dia a novidade de vida na Tua presença. Nós possamos ter o desejo, Senhor, de ser inteiramente fiel, aqui, ali, ou em qualquer lugar que o Senhor nos colocar. Que o Senhor coloque, Senhor, a cada dia no nosso coração o desejo de sermos melhores para Ti, para nós mesmos e para as pessoas que vivem ao nosso redor, Senhor. Que nós possamos, através das nossas atitudes, do nosso falar, do nosso andar, nós possamos, Senhor, glorificar o Teu santo nome e mostrar o quanto Tu és maravilhoso para conosco. E cada um que está aqui presente, Senhor, sinta-se abraçado, sinta-se honrado com a Tua presença, porque sentimos a Tua presença aqui, Senhor. E isso é motivo de alegria, e isso é motivo de estar com o nosso coração transbordando de felicidade, porque o Senhor tem o prazer de estar conosco, ó Pai, a cada dia, a cada momento. E o Senhor fica muito feliz quando nós te buscamos em espírito e em verdade. Pai, receba a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa presença aqui no Teu templo, e que nós possamos sair daqui, Senhor, reabastecidos da Tua palavra e da Tua presença. Esses são os favores que nós te pedimos, Senhor. E desde já nós te agradecemos. No doce nome do nosso querido e amado Jesus. Amém. Boa noite. Hoje eu vim falar um pouco sobre um dos reis de Israel, né? E aí a gente vai aprender um pouco mais sobre a palavra e é muito interessante, né? A gente vê o quanto Deus deu oportunidades, né, para o povo de Israel seguir a vontade dele e como o povo agiu. Então, vamos orar? Pai querido, maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a Tua palavra para aprendermos, Senhor, com os bons exemplos e também com os maus exemplos. Que nós possamos sentir o prazer e a vontade de fazer a Tua vontade, Pai. Fazer o que o Senhor planejou para nós. Porque muitos decidiram, Senhor, fazer o contrário. E aí os resultados foram desastrosos. Querido Deus,
Faz o teu querer na nossa vida. Abre a nossa mente para que possamos aprender a cada dia e guardar a tua palavra no nosso coração, Senhor, para não pecar contra ti. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui o título desse capítulo do livro o livro é o livro Os Ungidos, como eu falei. Estamos no capítulo 7. Na verdade, eu estou estudando com as minhas filhas esse livro, que é da coleção de Ellen White, e é Profetas e Reis na linguagem de hoje. E aqui vai falar, sim, sobre os profetas e os reis, pois durante o reinado havia sempre um profeta de Deus, que ele estava ali dando instruções aos reis para fazer a vontade do Senhor. Porém, nem todos aqueles que estavam ali no trono tinham a humildade de se submeter à vontade do Senhor. E aí, algumas quarta-feiras atrás, nós falamos sobre Salomão. E aí a gente viu que ele foi bem sucedido no início do seu reinado. E aí, com o tempo, ele tomou atitudes terríveis. Se tornou idólatra, apostatou. A gente não falou sobre Roboão aqui, mas Roboão foi um dos filhos, né, de Salomão aí, e ele foi um homem arrogante. E aí, Salomão, como ele era muito vaidoso, e ele queria fazer muitas coisas, ele cada dia cobrava impostos mais altos aos cidadãos. E aí o que foi que aconteceu? Roboão, ele foi aconselhado pelos mais velhos que ele fosse menos mal em relação aos impostos. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, mas aí ele foi tomar alguns conselhos com alguns jovens. E os jovens disseram assim: trate o povo de forma áspera e deixe claro desde o início que ele não admitiria que interferissem em seus desejos pessoais. Então, o que é que o povo pediu a Roboão? Que ele fosse não tão duro quanto o pai em relação à cobrança de impostos, mas ele aí fez pior. Ele foi terrível. E aí o povo se revoltou contra ele, certo? Porém, eu não vou falar sobre Roboão, o seu fracasso, a sua apostasia, mas eu vou falar sobre Jeroboão. Então, durante o reinado de Salomão, Jeroboão demonstrou habilidade e bom discernimento. Os anos de serviço fiel o prepararam para governar com sabedoria. Jeroboão, porém, falhou em confiar em Deus. E o interessante aí que o maior medo de Jeroboão era que os seus súditos se simpatizassem com o rei que viesse a ocupar o trono de Davi no futuro. E o que foi que aconteceu? Qual foi o raciocínio dele? Ele raciocinou que se ele permitisse que as 10 tribos voltassem com frequência à antiga sede do reino, muitos poderiam voltar a se submeter ao governo de Jerusalém. Então, o que aconteceu? Jeroboão teve uma ideia desastrosa. Ele decidiu construir 2 templos, 2 lugares
2 centros de adoração. Um em Betel e o outro em Dan. E aí o que aconteceu? Vou perguntar a Cecília não, porque a Cecília já sabe dessa história. A gente estudou junto, não foi, Cecília? Vejam só, ele queria introduzir a adoração e a idolatria no meio do povo de Deus. Veja que terrível. Quando o povo ia para Jerusalém, eles iam em busca de fazer o que, minha gente? Adorar a Deus no templo de Jerusalém. E aí Jeroboão disse, não, se eles toda vez eles estiverem indo para Jerusalém, vai ter um momento que eles vão ficar por lá mesmo. E aí ele disse, vamos fazer aqui 2 centros grandes de adoração. Mas aí ele, na verdade, queria fazer 2 centros de idolatria. Então, ele construiu altares nos centros de adoração e colocou ali, alguém sabe o que foi que ele colocou? 2 bezerros de ouro. Vocês lembram de quê, gente? De quando Moisés subiu ao monte, para ele pegar com o próprio Deus o quê? As 2 tábuas de pedra. E ali, Arão, pressionado pelo povo, ele fez o quê? Um bezerro de ouro. E ali, quando Moisés desceu, ele ficou totalmente arrasado, porque ele teve um momento tão especial com Deus, e Deus ali escreveu, né, nas tábuas de pedras tantos e quantos planos maravilhosos, que seria aquele momento que aquelas pessoas podiam meditar na adoração ao próprio Deus e na sua convivência com o seu próximo, que são os 10 mandamentos, né? Então vejam só, ao fazer isso, ele transgrediu qual mandamento, minha gente? Jeroboão, ele transgrediu o mandamento que está lá em Êxodo 20, verso 4 e verso 5, que diz o que, minha gente? Não farás para ti imagem de escultura. E aqui diz também que não deveria se prostrar nem fazer culto. E aí, quando Deus ele fala, não farás para ti nenhum ídolo, ele fala nem do que está em cima da terra, nem embaixo, nem semelhança alguma com nada, nem com pessoas, nem com animal. E aí Jeroboão, ele fez 2 grandes bezerros de ouro. E ele não avaliou o grande perigo de colocar diante dos israelitas um símbolo que se tornou tão familiar aos seus antepassados no tempo de quê, minha gente? No tempo da escravidão no Egito. E olha só, o rei estava tão decidido a impedir as tribos do norte a visitar a cidade santa. A cada ano, acabou colocando em prática a solução mais insensata de todas. Vocês já subiam muito a Jerusalém. Vamos ler aí o que é que diz o... Vamos ver aí o que a Bíblia diz? 1 Reis 12, verso 28. Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do Senhor? 1 Reis 12. Quem encontrou pode ler, viu? Então ele ali estava oferecendo o que, gente?
substitutos. Ele disse, não vá para Jerusalém não, fique aqui. Aqui você tem onde adorar, aqui estão os deuses. Vamos fazer uma troca? Vocês não sobem mais, fica por aqui mesmo. Que infeliz proposta, né? Que infeliz proposta. E aí, gente, vocês acham que o povo que estava lá fez o quê? Vamos interagir aí, vamos? Estou achando vocês muito assim, sem querer participar. E aí? Vocês sabem quem eram os levitas? E aí, Edson se identifica com os levitas? O povo que cantava, né? Eram os levitas. E aí, o que foi que o rei Jeroboão falou? Fez, vem para cá, levitas. Vamos aqui animar esses centros de adoração. Vamos cantar. Tinha motivo do povo levita aí? Claro que não, claro que não. E eles não aceitaram. Então ele foi e buscou no meio do povo pessoas para fazer de sacerdote. Olha aí. Sabe por quê? Quando tem um templo, tem que ter pessoas que sirvam, né? Que estejam ali para fazer o quê, minha gente? O trabalho ali de acender incenso, né? Queimar os incensos, fazer os sacrifícios em coisas. E aí ele conseguiu no meio do povo algumas pessoas que se dispuseram a fazer isso. Mas sabe o que aconteceu, gente? Vamos ver aí o que tem no verso 31. Encontraram, Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram filhos de Levi, porque as pessoas que eram fiéis a Deus se negaram, mesmo sendo o pedido do rei. Gente, hoje em dia a gente tem um relacionamento muito distante com os governantes, não é isso? Com o prefeito, o vereador, a não ser aquelas pessoas que já têm intimidade, uma certa amizade. Mas você se negar a cumprir um pedido do rei, e aí? Pois o povo de Deus, que era fiel ao Senhor, decidiram não ir a Dan, muito menos a Betel. Mas o que foi que Jeroboão fez? Conseguiu sim os sacerdotes que ele queria para servir naquele santuário. Certo? Quem não quer que se submeter o que é errado, vai haver pessoas que vão se submeter. Até eu vou comentar aí depois algo que Cecília comentou aqui, quando a gente estava lendo. Ela disse assim, nossa, a pessoa fez a outra errar, mas quem vai receber o castigo foi quem errou? Lógico. Por quê? Você pode ser chamado a cometer erros, sim. Mas aí você errar é uma decisão sua. Aqui as pessoas estavam sendo chamadas de maneira expressa, de maneira direta pelo rei. Se negar o rei era algo perigoso, porque tu podia pagar com tua própria vida. Mas aqui essas pessoas eram fiéis, estavam decididas a seguir e ser fiéis até o fim, até a morte. Inteiramente fiéis, lembra da música? Então vejam só, os fiéis a Deus, eles ficaram o quê? Alarmados com o que Jeroboão estava fazendo, com a proposta dele e com o que ele estava conseguindo. Um centro de adoração já com sacerdotes, pessoas ali para fazer todos os serviços. E aí os fiéis foram para onde, gente? Fugiram para Jerusalém. Porque em Jerusalém eles iam fazer o que, Cecília? Podiam adorar o verdadeiro Deus em harmonia com as pessoas que governavam ali e com as pessoas que ali estavam, que tinham a finalidade de
adorar o verdadeiro Deus. Gente, vocês lembram de alguns homens que foram desafiar Deus e eles foram terrivelmente ousados? Quem lembra aí? Quem lembra? Vamos interagir aí. Eu lembro, Nimrod, exatamente, fez lá a Torre de Babel, né? Todo doidão lá, jurando que ia acontecer, né? O que ele queria, aquele projeto maluco, mas deu errado. Tem também, sabe quem? Faraó e seus cavaleiros. Minha gente, depois de 10 pragas, ele ia ali no meio do mar, as carroças atolando, os cavalos afundando na lama, porque agora não estava mais seco. E aí eles, em momento nenhum, eles pensaram em voltar. Não, a gente vai alcançar o povo, vai matar, vai destruir o povo de Deus. E eles foram muito ousados, né? Vocês imaginam? Sansão foi ousado, né? Foi ousado? Foi? Quem? Balaão foi. Brigou até com a jumenta, não foi? Foi confusão, minha filha. Discussão e tudo. Teve muita coisa. Gente, quando as pessoas estão decididas a desobedecer ao Senhor, elas se tornam ousadas. Elas desafiam. Elas fazem coisas que Deus não duvida não, porque Ele sabe da tendência, né, do coração do povo. Até a gente duvida. Mesmo diante de tantas coisas que a gente já escutou, a gente vê como pessoas são ousadas quando estão com a finalidade de desobedecer ao Senhor. Vejam só, Jeroboão, ele estava desafiando a quem? Ao próprio Deus. Ele estava desprezando as orientações ao Senhor relacionada ao culto. Devemos cultuar quem, gente? Ao Senhor unicamente. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que possamos fazer tudo para honrar ao Senhor. Quer façais, quer falais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Que seja para a honra e glória dele. Mas vejam só, ele não se importou. Não se importou. E aí, gente, quando os reis não queriam escutar Deus, o que é que Deus fazia? Mandava o profeta para repreender. Né? Veio o profeta repreender Davi, veio o profeta para repreender Salomão, veio o profeta para repreender Jeroboão. E sabe o que foi que ele disse? O profeta clamou contra o altar. Veja o que ele disse. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui. Ossos humanos serão queimados sobre você. Gente, aquilo ali não era da vontade de Deus que tivesse acontecendo, porque tem gente que diz assim, tudo que acontece é permissão do Senhor. É porque Deus quer, Deus consente. E o livre-arbítrio das pessoas, a desobediência das pessoas. Aí Deus diz assim, vamos desobedecer? Vá, desobedeça. Não. As pessoas tendem a desobedecer, principalmente as pessoas que eram da linhagem dos reis. Deus dava oportunidade, dava chance, mandava profeta para chamar, para corrigir. Será que hoje em dia Deus dá chance às pessoas? Ao as pessoas escutarem a sua palavra, Ele está dando chance à pessoa se redimir, voltar atrás, repensar. Onde eu estou errando? Como eu posso voltar atrás? Como devo agir? Aqui, Deus estava
permitindo que Jeroboão escutasse uma profecia. Gente, quem veio da linhagem de Davi? O próprio Jesus. Os reis que eram governantes, eles estavam ali com a permissão de Deus. Mas há de convir que houveram governantes bons e governantes terríveis. Mas os seus exemplos serviram para quê? Para que nós pudéssemos entender. Quando em algum momento a gente tivermos na liderança, como liderar? De que maneira? Como se submeter ao Senhor? Então vejam só, naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Imediatamente o altar se fendeu ao meio. E as cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. E está em 1 Reis 13, verso 2, 3 e 5. Vejam só, gente. Vejam só. Deus, quem fendeu o altar, quem foi? Foi o próprio Deus, porque o profeta não tem poder para isso. Foi Deus, o profeta falou, só que geralmente as profecias a gente tem o hábito de dizer que acontece no futuro próximo, em algum momento lá na frente. Aconteceu na hora que o profeta falou. Sabe o que aconteceu? Ao ver isso, Jeroboão tentou deter o mensageiro e, cheio de ira, ele levantou a mão contra o profeta de Deus. Você sabe o que aconteceu? Naquele momento em que ele estava furioso, pedindo que o profeta fosse preso e repreendendo aquela atitude dele, o próprio Deus, ele foi contra Jeroboão. Ele fez com que o braço dele atrofiasse e paralisasse naquele mesmo momento. Gente, eu achei muito engraçado. Eu cheguei a achar muito engraçada a atitude. Porque na hora, Jeroboão, ele clamou ao homem de Deus. Peça perdão a Deus em meu nome e peça ao Senhor que o meu braço recupere. Vamos ver aí o que foi que aconteceu, gente. Capítulo 13, versículo 4. Aqui, vamos lá no 5. O altar se fendeu e a cinza se derramou no altar. Vocês estão acompanhando? Capítulo 13, verso 5. Diz assim, ó. Segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Verso 6 diz. Então disse o rei ao homem de Deus. Implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor de Deus, e a mão do rei se recolheu, e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo à minha casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Gente, vocês entenderam? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Ele queria fazer um mal ao homem de Deus. Deus repreendeu ele, prejudicando o seu braço. Ele pediu que o profeta intercedesse, o profeta intercedeu. E aí o braço dele voltou. E na mesma hora ele estava convidando o profeta para ir comer na casa dele. E o interessante é que Deus é tão maravilhoso, e ele sabia que isso ia acontecer, que ele disse, não coma, não beba, não pare em lugar algum. Você só está aí com a finalidade de dar uma mensagem. E foi o que o profeta disse. Eu não vou à sua casa,
não vou comer, não vou beber, não vou ficar lá, enfim, eu vou embora, vou voltar. E o interessante, gente, que foi aí onde Cecília comentou, porque no meio do caminho, um homem idoso chegou para esse profeta e disse assim: vem cá. Se você é o profeta de Deus, eu também sou profeta. Mas eu queria fazer um convite a você. Ele disse: pois não, pode dizer. Eu quero convidar você para ir à minha casa, comer, beber e estar comigo. Ele usou as mesmas palavras que o rei falou aqui no verso 7. Vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Ou seja, ele estava oferecendo algo para aquele homem. E no primeiro momento, o profeta de Deus ele não aceitou. E no segundo momento, o profeta de Deus não aceitou. Mas aí aquele homem idoso continuou insistindo. E até que o momento ele disse: então tá bom, eu vou. E aí, gente, ele foi. E o interessante, Cília, me ajuda aqui. Deixa eu botar aqui então. E o interessante, gente, que eu acho surpreendente as histórias, porque tem detalhes tão interessantes. Quando ele terminou de comer, ele foi e selou o burro, o jumento, para que o profeta de Deus fosse embora. E sabe o que o profeta falso disse? Ele disse: olha, tu és profeta de Deus. Tu estava no teu caminho certo. Mas aí eu insisti, e tu veio comigo e comeu na minha casa. Mas essa desobediência tua vai ter penalidade. Tu vai morrer no meio do teu caminho, na tua volta. E realmente foi o que aconteceu. No caminho de volta do profeta do Senhor, ele foi atacado por um leão. E ele morreu. Detalhe, só ele morreu. O burro não. Ele morreu e o seu cadáver ficou ali no chão. E as pessoas que passavam, que iam a caminho da cidade do falso profeta, comentou. E ele disse: se cumpriu. Se cumpriu o que eu falei, que aquele homem ele receberia um grande castigo. Gente, o braço paralisado, a morte do profeta desobediente, ele foi. Tudo isso aconteceu para que Jeroboão ele recebesse a mensagem do profeta Aías e ele acreditasse. Você sabe qual foi a profecia? Que por causa da desobediência de Jeroboão e por causa do que ele havia feito Israel cometer, que foi o pecado da idolatria aberta, Deus agora iria abandonar Israel. E foi declarado expressamente, você pode acompanhar aí, em 1 Reis 14, verso 15 e 16. Foi aberto para Jeroboão o que ia acontecer. Vamos acompanhar a leitura? Capítulo 14, verso 15 e 16. Vamos ver o que ele falou? Disse assim, ó: também o Senhor ferirá a Israel, para que se agite como a cana, se agita nas águas. Arrancará a Israel desta boa terra, que dera a seus pais, e o espalhará para além do Eufrate. Portanto, fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. E o verso 16 diz assim, ó: abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão,
que o Jeroboão cometeu e pelo que fez Israel cometer. Mas aí a pergunta que Cecília falou assim, e o profeta do Senhor precisava morrer? Foi o homem que induziu ele ao erro. Gente, Deus nos mostra por onde ir, qual caminho a seguir. Ele não terá por inocente o culpado. Ele não inocentará aquela pessoa que se sentiu fragilizado e caiu no pecado. E vocês sabem por que ele foi aqui bem firme? Porque poderia Jeroboão argumentar: eu cometi um erro, estou sendo punido. E por que aquele profeta de Deus, que Deus mandou, ele não foi punido? Vocês lembram de algum outro profeta que aconteceu uma punição? Fora Balaão? Jonas. Tem também aquele que ele era... andava com Eliseu, que quando ele foi lá atrás de Naamã, que ele disse assim, me dê parte, né? Disse que você trouxe para o meu mestre. E aí ele recebeu o que, gente? Como penalidade? A lepra. Ele ficou branco como a neve. Mas foi por causa de quê? Da sua atitude. Gente, a gente tem um papel importantíssimo. Pode ser um papel comparado a um rei, como líderes. Líderes de pessoas que olham para nós, esperando as nossas atitudes. E dizer assim, por que ela que é líder? Ela não é punida e eu sou. Ou nós também seremos punidos e observados, como esse homem de Deus, que tem uma finalidade de levar uma palavra e voltar sem trazer nenhum ganho, sem receber algo em troca, nem que fosse um alimento ou uma água ou um descanso. A finalidade era ir e voltar. Gente, a gente tem um propósito aqui. Deus está dando chance a cada dia para nós. Faz o que tem que ser feito. É longe? É para ir para Jerusalém? A gente vai. É para a gente se submeter a isso ou aquilo. É para a gente se submeter a Deus. É Deus quem guia nós. Nós temos o papel de representantes do Senhor, de líderes. Então, cabe a nós guiar as pessoas pelo caminho correto. Se você foi indicado e assim, nem olhar nem para o lado nem para o outro, não olha não. Quem está fazendo errado, deixa fazer. Tu tem um compromisso com quem? Com Deus. O rei Jeroboão, ele tinha um compromisso com Deus. E ele foi equivocadíssimo nas suas atitudes. O profeta de Deus também errou. Ele foi lá, Deus usou ele profetizou, aconteceu na mesma hora. Deus defendeu ele. Quando a mão daquele rei, ela foi atrofiada, Deus na mesma hora reverteu aquela punição, fez um milagre. O que é que o homem de Deus tinha que fazer, minha gente? Seguir o plano, seguir a ordem. Que nós possamos agora, amanhã, sempre dizer, Senhor, nos orienta para que possamos compreender a tua ordem, nos capacita para fazer o que tem que ser feito. Que possamos, a cada dia, ser inteiramente fiéis. É difícil? Eu falei o que, Cecília? Vão insistir para você cometer o erro. Vão lutar, vão dizer, eu insisto, venha comigo. Mas a decisão está na sua mão.
quer ir por onde é errado, quer ir para o lado que não foi mandado, Deus te dá o direito. Aquele Jeroboão, aquele rei, ele começou bem, como Salomão, mas no meio do caminho, ele cometeu erros terríveis. E um dos erros que ele não queria cometer era errar com Deus, era deixar de confiar no Senhor. E ele errou bonitinho. Então, gente, muitas vezes a gente diz, a minha vontade é essa. Muitas vezes as nossas vontades é fazer o que tem que ser feito, seguir os planos de Deus. Mas eu vou falar para você, vai vir muita coisa para te atrapalhar, mas não abaixa a cabeça não, não desista. Sabe por quê? Se alguém vier contra você e levantar a mão, Deus vai lhe defender. Se você profetizar e a pessoa duvidar, Deus vai fazer acontecer na hora. Sabe por quê? A gente não está aqui para falar da gente, não. A gente está aqui para pregar a palavra do Senhor. E essa palavra, ela é verdadeira. Que possamos a cada dia estar de pé e inteiramente fiel. Não vai ser fácil, mas Deus vai nos capacitar. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar. Que a gente sabe que há um lugar e que a gente quer ir para lá. A gente não quer passar o tempo inteiro aqui. A gente quer ser inteiramente fiel em todos os momentos, né, irmã Dada? Em todos os desafios, inteiramente fiéis. Vamos cantar ao Senhor. Cantar desse grande desejo que a gente tem, né? De sermos inteiramente fiéis. Se você sente esse desejo, cante. Vou mais pensar no que passou, no meu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, você e seu cuidado. E tanto meu amor merece de mim a entrega do meu melhor. De Cristo Jesus, como filho do Rei, solamente ligado a Jesus, pra sempre ser inteiramente fiel. Eu quero ser de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Somente de Cristo Jesus, fui feito como filho do Rei, somente ligado a Jesus, pra sempre serei inteiramente fiel, inteiramente fiel. Eu quero O Senhor, porém, fez tudo que podia para levar Israel a ser novamente fiel a Ele, através dos longos e escuros anos em que rei após rei, ousadamente o desafiaram. Deus enviou mensageiro após mensageiros a seu povo em transgressão. Por meio dos seus profetas, deu todas as oportunidades para voltarem para Ele. Ele mandou quem, gente? Elias, Eliseu, Oséias, Amós, Obadias, e esses trabalharam firmemente por todo o território
deveriam ser ouvidos. O reino de Israel jamais ficaria sem a presença de nobres testemunhas do grandioso poder de Deus para salvar do pecado. Por meio desses homens fiéis, o plano eterno de Jeová finalmente se cumpriria. Então, Deus sempre enviará profetas. Sempre enviou, com a finalidade de chamar as pessoas para adorarem a Ele em espírito e em verdade, e para que pudessem ser inteiramente fiéis. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor já fez tanto por nós, Pai. O Senhor enviou o seu Filho para morrer de uma maneira terrível, mas a cada dia, Senhor, o Senhor tem nos mostrado o que os profetas vieram trazer. Mostrar para um povo incrédulo, apostado, um povo transgressor, as tuas maravilhosas ideias, planos, tantas coisas, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos nos sentir tocados por essas histórias que trazem acontecimentos, que nos mostram, Senhor, que o Senhor é piedoso, misericordioso e longânimo. O Senhor a cada dia tem nos dado segundas, terceiras, tantas chances, Senhor, da gente fazer o que deve ser feito, da gente ser fiel, ter um coração amoroso, um coração que tem o desejo de estar perto de Ti, Senhor. E a gente quer agradecer, Pai, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Mesmo quando a gente vai tão longe, mesmo quando a gente transgride, quando a gente resiste, Pai, aos Teus chamados. Que a cada dia, Senhor, nós possamos perceber que o Senhor nos ama. E a cada dia o Senhor quer que nós busquemos em espírito e em verdade. Momentos, Senhor, de relacionamento. Momentos que a gente pode ficar de joelhos, fechar os olhos e clamar, Senhor, para que o Senhor execute os Teus planos na nossa vida. E também momentos que a gente clama, como Jeroboão, Senhor disse: intercede por mim, pela misericórdia de Deus, para que esse castigo não venha e não permaneça em mim, Senhor. São tantas e tantas vezes, Pai, que a gente às vezes se sente tão longe de Ti, mas o Senhor sempre chama para perto. Que nós possamos, Pai, ter um coração amoroso como o Teu. Que o Senhor possa trabalhar na nossa vida e que nós possamos, Senhor, cumprir o propósito para o qual nós viemos, Pai. Assim como os Teus profetas, que nós possamos, Senhor, fazer e cumprir o que o Senhor fala para nós. Que nós possamos não ser como esse profeta desobediente que recebeu um castigo tão terrível. E também que nós possamos não ser como Jeroboão, Senhor, que te afrontou, te desafiou, te machucou, Pai, e te entristeceu, querendo levar as pessoas à idolatria. E tem o desejo, Pai, de afastar as pessoas de Ti e do Teu reino. Que nós possamos fazer o trabalho certo. Nós possamos, sim, Senhor, cumprir a Tua vontade. É o que pedimos, Pai. Nos capacita hoje e sempre. Em nome de Jesus.